Bom dia para quem está ouvindo essa mensagem. Eu me chamo Nelson e eu não faço muito essas coisas, eu não tenho rede social, eu não tenho Instagram pessoal, não tenho nada dessas coisas que hoje a maioria das pessoas tem. Porque eu não gosto muito de me expor, não gosto muito de falar, hoje no mundo onde todas as pessoas têm opinião sobre tudo. Então eu fiz esse vídeo porque eu tive minha vida salva por Jesus Cristo e eu fiz uma promessa a mim mesmo e a Ele, que eu somente me colocaria à disposição de ser visto por diversas pessoas para que fosse para honrar e glorificar o nome de quem é digno de ser honrado e glorificado. E essa manhã eu estava lendo a palavra da Bíblia e Jesus ministrou no meu coração, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Em Levítico, a gente vê muitos sacrifícios, muitas coisas. E eu falei, para que Deus expôs tudo isso? Para que nós sabemos o preço de cada pecado cometido por nós. Eu vou fazer esse vídeo um pouco rapidinho, mas eu espero que Deus ministre no coração de vocês, que o Espírito Santo possa vir a se apresentar para vocês de uma forma real, assim como eu tive na minha vida. Eu fiz um estudo onde muitas pessoas que passam por circunstâncias de exercício muito pesados têm um treinamento muito específico onde as pessoas elas se colocam numa pressão controlada, teoricamente, por muitos especialistas, onde elas precisam gravar uma sequência de coisas e no final de todo esse exercício, de toda essa pressão psicológica, de todas as coisas que acontecem, elas precisam lembrar disso. Para quê? Para ver o controle emocional, ver como que tá toda a dinâmica de lidar com a pressão, para que numa missão, alguma coisa que é muito sério, todos nós sabemos, não tenha erro, tenha minimizado todos esses erros. E por que eu estou ditando todas essas coisas? Porque as pessoas passam por muita coisa. O cortisol da pessoa se mexe, o oxigênio cerebral, a capacidade de memória operacional, é muita coisa que acontece nessas pressões. Por que eu estou colocando todos esses dados? Vocês podem se aprofundar mais para não ficar muito distante, muito longo esse vídeo. Porque eu levo desse contexto para o contexto bíblico, onde Jesus, aquele que foi enviado por Deus, passou pela crucificação. Por que tudo isso? Porque eu quero que vocês peguem uma coisa da atualidade, que é controlado, feito para que dê certo. Mas uma chance muito pequena, muito pequena. Poucas pessoas conseguem controlar isso. E eu quero colocar uma ênfase nisso. E aonde Deus ministrou no meu coração foi que Jesus passou por uma afronta muito pesada. A palavra de Deus fala que o seu suor se transformou em sangue. Ele foi chicoteado, foi colocado coroas de espinhos sobre a cabeça dele. Ele carregou a sua própria cruz. Ele passou por coisas que jamais nós entenderemos, porque ele foi quem pagou o preço por todos os nossos pecados. Mas a chave está nisso. Quando nós paramos para pensar nesse contexto, nessa proporção, na tamanho e grandeza que foi tudo que Jesus passou, somente pensar, porque jamais poderemos viver. Foi cumprido profecias escritas 1000 anos atrás. 1000 anos atrás, gente. Onde a pessoa, por mais que ela decore, lute para aprender aquilo, ela jamais vai conseguir. Aos olhos humanos, aos treinamentos feitos até mesmo por exércitos todos especializados, jamais conseguirá entender o que aconteceu ali. Com tanta afronta, tanta dificuldade, tanta coisa que aconteceu com Jesus Cristo para poder pagar os preços pelos nossos pecados. Ele cumpriu promessas 1000 anos, que foram escritas 1000 anos atrás, naquele momento. A palavra de Deus fala que ele passou por muitas coisas, ele passou por muitas afrontas. E o que Deus ministrou no meu coração é que por que ele soube falar aqueles versículos naquele determinado momento, depois de ser chicoteado, depois de ser humilhado, cuspido, depois de passar sede, depois de ser maltratado ao extremo. E o Espírito Santo falou para mim, porque independente da pressão psicológica que nós passamos, você pode esquecer palavras impostas no seu coração, mas você jamais pode esquecer quem você é. Jesus era a verdade, o caminho e a vida, e ele vai ser para todos sempre. Ele é a resposta para mim, para você e para toda a humanidade, para que possam existir um mundo mais correto e concreto. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de amor a Cristo. E eu coloco esse vídeo aqui
para que Jesus possa ter um contato próximo com você, que você possa entender nesse mundo de tantas pessoas sendo influencers, alto desempenho, vamos fazer o máximo, vamos gerar renda, vamos fazer coisas que trazem frutos materiais. Eu estou falando de uma coisa muito além disso. Eu estou falando de construir uma riqueza que é a comunhão, a família, a produção de família, que é o que Deus deixou como herança para nós. E por que eu falei que Deus, Jesus, conseguiu, mesmo debaixo de toda essa pressão, de toda essa afronta, ele conseguiu concretizar a profecia escrita 1000 anos atrás? Porque em João, primeiro, fala que Jesus, ele era o verbo no princípio, e o verbo se fez carne. Jesus só cumpriu aquilo na cruz porque ele não decorou, mas porque ele era. Gente, entenda isso. Jesus, ele quer um relacionamento com você, ele quer proximidade com você, ele quer te mostrar que independente do que você veja nesse mundo, tantas coisas criadas e feitas, jamais chegará aos pés de quem era Jesus aqui. Ele foi algo que transformou e revolucionou toda uma história. Nós estamos hoje 2026 anos depois de Cristo. Pode vir Elon Musk, pode vir o que for. Jamais alguém será digno de ditar antes e depois do tempo de vida dessa pessoa. Eu falo para você essa manhã, Jesus é a verdade, ele é o caminho e a vida. Através dele foi cumprido a perfeita revelação de quem Deus é. Gente, se entrega a Cristo. Busca a verdadeira riqueza desse mundo. Deixe para lá dinheiro, carros e ostentação. Eu moro hoje nos Estados Unidos, eu tenho acesso a muita riqueza. Mas eu posso te dizer uma coisa, nesse lugar onde o dinheiro é colocado como pauta, eu pude conhecer a verdadeira riqueza de um homem. Família, Jesus e amor ao próximo. Eu amo vocês, que essa palavra possa tocar o coração de vocês, que vocês possam entender que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, mas isso não nos dá a liberdade de vivermos em pecado. Um grande beijo, que essa palavra possa tocar o coração de cada um.